Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Hoje nós vamos falar dele, do nosso campeão Ramon Dino, e vamos fazer uma análise espiritual, uma análise energética, uma análise do ponto de vista de evolução, do magnetismo, de tudo que eu explico aqui para vocês, mas de ordem prática, porque a gente vai unir um pouco da história do Ramon, juntamente com as coisas que eu falo aqui para vocês, que muitas vezes é teórico, né? E eu falo para vocês, não busquem apenas a informação. A todo momento eu estou falando, pratiquem, seja essa pessoa que você está buscando, está querendo ser, entendeu? Não adianta você entrar numa discussão e ter os melhores argumentos, ter as melhores informações, mas não ser aquela pessoa que aplica, né? Isso para tudo na sua vida. O que mais a gente tem hoje, infelizmente, por exemplo, são as pessoas que se dizem cristãs, as pessoas que vão na igreja, etc. Aí sai da igreja e começam a fazer as coisas tudo ao contrário. Então é melhor não ir, entendeu? Melhor ficar em casa, enfim, construir suas opiniões sozinho, né? Porque você prega uma coisa, mas não faz. Então, é a mesma coisa para quando você quer atingir resultados, quer ser uma pessoa saudável, e aí você não pratica bons hábitos, não se alimenta bem, não cuida do seu corpo. Então, na verdade, você não está querendo ser uma pessoa saudável. Na verdade, você está querendo seguir um hype, né? Porque hoje tem muita gente cuidando do corpo, hoje é elegante, hoje é bonito, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que a disciplina e a consistência são as características mais importantes de quem obtém sucesso. E nada melhor do que um atleta de fisiculturismo para a gente usar como exemplo aqui. Quando a gente fala de fisiculturismo, para mim, é um dos esportes mais difíceis que existem. Por quê? Por exemplo, se você pegar um jogador de futebol, ele vai lá, tem a hora do treino dele, certo? Treinou, vai para casa. Vai fazer as coisas dele, vai no shopping, etc. Tem o jogo. Jogou lá, se concentrou, tá, não sei o quê. Acabou o jogo, vai para casa. Então, basicamente, e aí vamos incluir, né, uma rotina aí de alimentação, uma rotina de treino, que nem eu falei, para ele praticar lá com a equipe, com o time dele, ok. Mas o jogador de futebol ele pode ir para uma balada se ele quiser? Pode. Pode beber se ele quiser? Pode. Pode comer besteira se ele quiser? Pode, enfim, né? Fora os recessos quando não tem campeonato, os caras, enfim, vão viajar, vão aproveitar a vida. Quando a gente fala de fisiculturismo, a gente está falando que absolutamente tudo que uma pessoa fizer, pensar e agir no dia dela, 24/7, 365 dias no ano, tudo que ela fizer vai impactar no corpo dela. E eu falo inclusive da questão do pensamento, porque se a pessoa não controla os pensamentos, não é um atleta que equilibra o seu estresse, certo? Não é um atleta que, cara, vive no estresse do dia a dia, não consegue dormir direito, e aí isso vai impactar no shape, vai impactar no corpo, entende? Então, por isso que eu falo, quando a gente está comentando de fisiculturismo, não é só o que a pessoa está comendo e o como ela treina. É o como está o sono dela, é o como está a qualidade dos pensamentos, o nível de estresse, isso tudo mexe com o corpo, mexe com os níveis hormonais, mexe com o resultado, entendeu? Então, o fisiculturismo para mim é o esporte mais difícil porque, cara, é tudo que você faz, pensa, tudo que você é que vai influenciar no seu shape. E o Ramon, nesse ano de 2025, que ele ganhou esse campeonato, muitas pessoas conseguiram identificar uma mudança na aura dele, né? Que é o que a gente fala de quando a pessoa tá feliz, tá leve, tá tranquila. E isso impacta diretamente na pessoa. Você vê que ela tá realmente mais tranquila, mais leve, mais confiante, certo? Então fez o trabalho dele, subiu no palco, enfim, fez o que tinha que ser feito, foi campeão. Então eu, como gosto muito do esporte, fiquei muito feliz por isso. Mas agora vamos voltar um pouco, porque é muito fácil a gente falar das pessoas quando elas estouram, né, ficam famosas, mas eu gostaria de falar sobre essa jornada, sobre esse caminho que ele construiu, né? E usando, como eu comentei no começo, um pouco dos conceitos que eu trago aqui para vocês. O primeiro caminho que eu gostaria
de comentar que o Ramon percorreu é com relação à escolha dele de ter seguido essa paixão. Ele desde sempre gostou de treinar, desde sempre já se identificou com isso. E eu falo muito para vocês, né? Pessoal, no que você é bom? O que você gosta de fazer? O que você viveria fazendo, independente de lugar, independente de questão financeira? O que você gostaria de fazer? Muitas pessoas esquecem de se questionar isso, ou então elas sabem, mas abandonaram aquela coisa porque tem que ir atrás das responsabilidades. Enfim, eu sei que a vida não é um morango, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa sobreviver. Mas veja, o Ramon era pobre. Ele comenta que comprava ovo fiado, inclusive, né? Comia arroz e ovo, né? E essa foi a preparação dele durante muitos anos nos campeonatos amadores, nos primeiros campeonatos. Não quero discutir aqui questão de genética, que obviamente ele tem uma genética muito boa, mas independente disso, não adianta você ter a melhor genética e não fazer as coisas certas, não fazer o que precisa ser feito, não se dedicar ao seu sonho. E o Ramon, nessa jornada toda, ele se dedicou ao que ele gostava. Gostava de treinar, viu que era bom nisso e, independente da condição financeira dele, ele seguiu esse caminho. Então é um ponto importante porque, pessoal, de novo, a gente tem que entender o que a gente gosta de fazer. Independente do dinheiro, porque o Ramon passou a ganhar muito dinheiro depois que ele ficou conhecido, né? Ele passou a ganhar muito dinheiro, ele é patrocinado, tem um monte de marca, enfim, ele poderia ter falado assim, putz, não vou mais competir para ganhar o Mister Olímpia e tô tranquilo, vou continuar ganhando meu dinheiro, fazendo propaganda, treinando e esse é o meu lifestyle, mas não, ele persistiu e a gente tá falando do campeonato mais importante do mundo, né, o Mister Olímpia. A gente não tá falando de ir ali ganhar um campeonato ou outro para mostrar que tá ali na cena e tal, não, a gente tá falando que ele se dedicou, pensou muitas vezes em desistir, a esposa dele fez a parte ali da mulher, né, de dar força para ele, de dar apoio, de direcionar ele, principalmente depois do ano passado, né, que ele estava em segundo em 2023, em 2024 ele ficou em quarto, onde foi a colocação pior dele ali no Mister Olímpia nesses últimos anos. Ele pensou em desistir, a esposa dele falou, não, você tem que conseguir, você tem que ir em frente e tal, então aí ele foi em frente e ganhou esse ano. Então, ele não se preocupou com o dinheiro, ele continuou seguindo o sonho dele. Um outro ponto que eu quero comentar com vocês é como a gente precisa ter fé, né? Eu falo muito para vocês, tenha fé que as coisas vão dar certo e não necessariamente não, né? Na verdade, não é você que vai controlar todas as variáveis. O que eu estou querendo dizer com isso? O Ramon era uma pessoa desconhecida, lá do Acre, certo? Pobre, não tinha dinheiro. E ele continuou seguindo a paixão dele, certo? E é o que eu falo para vocês, quando a gente tem fé, quando a gente acredita que a gente vai conseguir coisas maiores, vocês acham que o Ramon sabia que ele seria achado por um influenciador que iria pagar a passagem para ele, vir para São Paulo e investir nesse esporte? Vocês achavam que isso ia acontecer com ele? Muitos atletas hoje fazem isso, investem no fisiculturismo, mas muitos deixam de investir porque falam, putz, não dá dinheiro, você só gasta dinheiro e tal, enfim. Dos inúmeros atletas que a gente tem hoje, o Ramon foi o escolhido, né? Então o Toguro achou ele, e aí o Renato Cariani investiu na carreira dele. E quando a gente olha para o ponto de vista espiritual e do magnetismo, o Ramon é um cara que sempre teve fé, sempre acreditou. E Deus está sempre fazendo o que na nossa vida? Está arquitetando as coisas. Está fazendo com que as pessoas certas cruzem o nosso caminho. Está fazendo com que as oportunidades certas cheguem até nós. E olha só isso, o Ramon, um cara lá do Acre. Nada contra o Acre, nada contra ninguém, né? Mas assim, qual é a chance de alguém achar alguém lá do Acre, alguém aqui de São Paulo que é grande, que tem dinheiro, que tem o poder de barganha para investir num atleta, e eles investiram, certo? As marcas investiram, foram o que, 5, 6 anos aí para o Ramon conseguir ganhar esse Mister Olímpia depois que ele foi reconhecido ali no começo da carreira e chegou aqui em São Paulo, enfim. Então
a gente perceber que a gente não precisa ter todas as respostas. Deus vai colocar as pessoas certas no nosso caminho. Deus vai colocar as oportunidades certas. E às vezes a gente fica se preocupando em ter todas as respostas. Sendo que o que a gente precisa fazer é identificar o que a gente gosta de fazer e, dentro do nosso limite, dentro das nossas condições, a gente se esforçar cada dia, sem ansiedade, fazer a nossa parte. É isso que eu falo para vocês. Vários vídeos eu falo isso, por isso que eu sempre falo, né? Assistam os outros vídeos que um vai complementando o conhecimento do outro e você vai evoluindo. Eu tô aqui para te ajudar a evoluir mentalmente, tô aqui para te ajudar a evoluir espiritualmente. Eu tenho certeza que você vai conseguir, desde que você entenda esses pontos. E a história do Ramon é exatamente um exemplo fantástico disso. Ele focou no que precisava, fez a parte dele e Deus foi movimentando, achou as pessoas, fez com que ele cruzasse caminho de pessoas importantes que investiram na carreira dele até ele chegar no resultado, no grande sonho dele. E de novo, perceba que o dinheiro foi uma consequência do Ramon ter feito o que ele gosta de fazer. Ele não entrou no fisiculturismo com certeza por conta do dinheiro. Ele poderia ter escolhido outras coisas. Ah, você é um influenciador. Ah, você abrir uma página aqui na internet e tentar vender algum produto. Ah, vou qualquer coisa, vou vender carro, não sei. Não, ele sabe o que ele gosta, fez o que ele gosta e ponto. Deus movimentou as pessoas, as oportunidades na hora certa, no momento certo. Tudo aconteceu, tudo fluiu, entende? Óbvio que hoje o Ramon é estourado nas redes sociais porque todo mundo conhece ele, mas ele nunca se importou em, quero ser um influenciador. Não, ele queria treinar, cuidar da família dele, cuidar da dieta, enfim, ter o lifestyle dele, entende? Então, é isso que eu falo para vocês. São pontos simples, mas que são difíceis de serem praticados. A gente está preocupado em, o que está no hype? O que as pessoas estão fazendo que está dando dinheiro? Como é que eu consigo resultado rápido? Cara, olha a história do Ramon. Ele sendo ali acompanhado e tendo o apoio de pessoas importantes, o Ramon demorou 5 anos para ganhar um campeonato, o mais importante do mundo. Ele tendo apoio, tendo dinheiro, demorou 5 anos. Imagina antes disso, o que não passou na cabeça desse cara. Mas ele teve fé, ele teve disciplina, ele teve consistência, tudo que eu já falei aqui para vocês e que eu falo nos outros vídeos. Então, de novo, não se preocupe em ter todas as respostas, se preocupe em fazer o seu melhor nas suas condições de hoje. Deus vai te dar o caminho, vai te dar as oportunidades, vai colocar as pessoas certas na hora certa. Beleza? É essa análise que eu queria mostrar para vocês. De novo, parabéns, Ramon, muito feliz pelo seu crescimento, por ver ele realmente sendo uma outra pessoa, a aura dele espiritual, ele sendo leve, enfim, que é um ponto extra aqui desse meu comentário com vocês, que é assim, cara, quando a gente realmente entende que as coisas têm que ser leves, realmente elas não precisam ser aquela coisa assim, meu Deus, eu estou morrendo, eu estou me matando, é uma pressão gigantesca, nossa, e você fica ali, aquela coisa de peso, e você às vezes pensa, mano, eu não quero nem mais fazer isso. Não, é o contrário, você faz naturalmente, faz estando feliz, faz com leveza e faz confiando no fluxo do universo. Ponto. É só isso. É muito difícil muitas vezes para as pessoas entenderem que é assim que as coisas funcionam. E às vezes elas acham que tem que ser na batalha, na dureza. Não tô falando que foi fácil o caminho do Ramon, tá? Não tô falando isso, mas essa parte é importante, porque senão ia virar aquele estresse agudo, sabe? Ia virar aquela preocupação. Meu Deus, será que eu vou ganhar? Meu Deus, será? Cara, antes dele ganhar, ele falou que eu tô super feliz pelo trabalho que a gente fez, eu tô super confiante e vai dar tudo certo. Então, assim, você vê que até a narrativa do cara muda. Ele não fica assim, putz, será que eu vou ganhar? Meu Deus do céu. Ele não fica com aquela pressão. Muda porque ele tá confiante, ele tem fé. Ele sabe que tá leve, que tá feliz, que fez o melhor dele e tá tudo certo. Então, esses são alguns comentários para a gente aprender com o Ramon Dino como foi esse caminho do magnetismo, como ele atraiu essas oportunidades, fazendo simplesmente o trabalho dele, simplesmente o que ele ama, como a gente entende também a movimentação que Deus faz na nossa vida, colocando as pessoas e as oportunidades certas. Espero que isso tenha agregado para você. Curta, comenta, assista os outros vídeos porque eles vão complementar o seu conhecimento e a gente se vê por aí. Forte abraço.